Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, versos 1 a 10. Êxodo 32, versos 1 a 10, nos diz desta maneira a palavra do nosso Deus. Êxodo 32 é o segundo livro da Bíblia, capítulo 32, versos 1 a 10. Diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos orar. Deixa eu só afastar um pouco. Tem mais pra cá. Aqui, os teus colegas. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso Pai querido, nós queremos neste momento te dizer muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos fazer a leitura da Tua Palavra e tirar dela o ensinamento que o Senhor quer para nós hoje. Pedimos que a Tua Palavra, que é divina, ela venha suprir a necessidade de cada coração nesta noite. Sabemos que cada pessoa tem uma necessidade específica, mas a Tua Palavra pode suprir cada uma delas. Nós rogamos a Deus que o Senhor receba a nossa gratidão, porque temos ainda liberdade em nosso país para anunciar a Tua Palavra abertamente, sem que sejamos proibidos. Então nós te agradecemos por tudo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, amigos, nesta noite eu quero tratar com vocês sobre esse texto que eu acabei de ler. E o nosso tema nesta noite é o povo diferente, indiferente. O povo diferente, indiferente. Deus escolheu a nação de Israel para, através desta nação, mostrar a sua glória. Para, através desta nação, mostrar a sua pureza. Israel seria como um tesouro móvel que ia ser mostrado por todas as nações. Israel também iria manifestar o poder de Deus e deveria manifestar ainda o amor de Deus. Este povo deveria ser um povo diferente de todos os povos. Um povo que mostraria, como já disse, a glória, a pureza, o poder e o amor de Deus diante das outras nações. Deus agiu poderosamente no meio deste povo. Eles foram escravizados no Egito e Deus mandou então pragas, na verdade prodígios, milagres, para libertar o seu povo. Para os egípcios foi pragas, mas para os hebreus foi bênção de Deus, que Deus mandou para libertá-los da escravidão
do Egito. E eles foram então libertos, eles viram Deus agindo poderosamente, abrindo o mar para eles passarem, depois fechando o mar sobre os egípcios e eliminando todo aquele exército. Eles viram várias outras coisas da manifestação do poder de Deus. E começaram então a caminhar em direção à terra prometida. Só que quando chega aqui, Deus vai dar então a sua lei, Deus vai dar os seus mandamentos. E Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos de Deus para o povo. E durante esse tempo, o povo que era para ser diferente de todas as nações, se torna indiferente a Deus e parecido com as outras nações. Diz o texto aqui que o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés passou 40 dias com 40 noites lá no monte, quer dizer, eles não aguentaram nem 1 mês e meio, já estavam querendo desobedecer a Deus. Nós estamos há quase 4 meses numa quarentena. Eu espero que todos nós ainda estejamos firmes, estejamos com o mesmo propósito, mesmo que não estamos reunindo, mas que a igreja do Senhor continue firme, e quando sair então desta quarentena, ela esteja revigorada, revivificada, pronta para servir a Deus de maneira muito fiel. Mas o povo de Israel ficou impaciente. 40 dias ali parado, não viram Moisés não volta, e aquela ociosidade causou ansiedade, e a ansiedade levou então ao pecado. Eles ficaram impacientes, diz aqui, mas vendo o povo que Moisés tardava. Moisés tinha dito para eles que ia subir ao monte para receber uma mensagem de Deus, para receber os mandamentos, a lei de Deus, a maneira como Deus queria ser realmente servido. Mas o povo, em menos de 40 dias, ou 40 dias apenas, eles ficaram impacientes. Eles não aguentaram esperar. E diz aqui que quando eles perceberam que Moisés tardava, eles começaram a fazer algumas coisas por conta própria. O que a gente aprende aqui em contrapartida, para nesses dias não ficar impaciente, porque está demorando reunir, está em 1 Pedro capítulo 5 e verso 7, que diz: lançai sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, nós não podemos duvidar do cuidado de Deus por nós. Temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. O ser humano tem ansiedades, ele fica ansioso com muitas coisas, mas a palavra de Deus diz: lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Jesus tem cuidado de vós. Ele não permite que nada aconteça fora do seu controle. O povo de Israel ficou impaciente. A igreja do Senhor Jesus não pode ficar impaciente. Já viu esse exemplo negativo? Já viu esse exemplo errado da nação de Israel? E os exemplos errados que tem nas Escrituras Sagradas não é para serem copiados, é para serem evitados, é para a gente fazer diferente, é para o nosso ensino, para que a gente veja o que foi que eles fizeram e que Deus se desagradou daquilo e a gente faz realmente diferente. Então a igreja não pode ficar impaciente, principalmente nesses dias, porque está sem poder reunir. Tem que ter paciência, até porque Deus não está limitado a um templo. Deus não está limitado a 4 paredes. Deus está na minha casa, na sua casa, está em todo lugar e a gente pode adorá-lo onde a gente for. Não podemos ficar impacientes, mas lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu só queria dizer que Deus escolheu também, eu estou fazendo uma comparação aqui, Deus escolheu a igreja também para mostrar a glória dele, para mostrar a pureza dele, para mostrar o poder e o amor dele. E a igreja, diferente de Israel, que em algumas vezes falhou, a igreja tem mais responsabilidade de não falhar em mostrar estas coisas de Deus. Porque a igreja já tem o exemplo da nação de Israel, que falhou muito,
né, que serve de exemplo para nós, para que a gente possa fazer da maneira correta. Então, como igreja, como crente em Jesus, eu preciso lembrar que eu sou parte de um povo que é diferente de todos os povos, de um povo que é a igreja, que é a família de Deus, que é o povo de Deus, que Deus escolheu com pessoas de todos os povos da terra, que formam então a igreja do Senhor Jesus Cristo e que o servem fielmente. Devemos continuar assim, não ficar impaciente. Mas ainda no verso 1, diz que o povo, vendo que Moisés tardava, acercou-se de Arão, e Arão tinha ficado responsável então pelo povo naqueles 40 dias, e eles foram até Arão e disse: Arão, levanta-te, faz alguma coisa, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Vamos pensar um pouquinho. As outras nações, eles tinham deuses de pau, de pedra e de outros objetos, de outros materiais. E Deus disse que o seu povo era para ser um povo diferente. Mas o que é que o seu povo está querendo fazer agora? Ficar igual às outras nações. O texto diz aqui: faze-nos deuses que vão adiante de nós, que a gente esteja vendo. As pessoas só queriam crer, como hoje, naquilo que veem. Eu não vejo Deus, como é que eu vou crer nele? Mas eu vejo tudo que ele fez, a sua obra, sinto a sua presença. Eu não tenho dificuldade nenhuma em crer em Deus e servi-lo. Mas tem muita gente que tem dificuldade só porque não o vê. E aí, o povo de Israel estava com este pensamento já naqueles dias. Estava dizendo: nós não temos como as outras nações um Deus que a gente pode ver, tocar e que vai adiante de nós, que sai na nossa frente. Ora, Deus, em Êxodo 14, olha só, Êxodo 14, 19 e 20, é muito interessante aqui. Êxodo 14, 19 e 20, diz assim: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, quer dizer, para os egípcios, e para os israelitas, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. O fato de Deus não se mostrar fisicamente não quer dizer que ele não possa ir à nossa frente ou à nossa retaguarda e proteger e guardar a nós. Claro que não, ele pode, ele tem poder para fazer isto sem que a gente fique realmente preocupado. Ele tem cuidado de nós. Mas sabe, o povo que estava lá no Egito começou a ver como eram os egípcios, os deuses que eles adoravam, e aquilo fez com que eles, ao sair do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Eles queriam ser como os egípcios, como as outras nações, e ter deuses visíveis, que eles pudessem então enxergar. Eles disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ora, eles tinham presenciado o agir poderoso de Deus na travessia do Mar Vermelho, sem saberem nadar, sem ter uma embarcação, passaram a pé enxuto. Isso é um milagre, é algo sobrenatural. Mas agora, depois de 40 dias que eles não veem Moisés, o líder deles, eles estão dizendo: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Será que muitas vezes a gente não tem agido assim? A gente passa um tempo não muito bem com Deus, aí acha que Deus está nos esquecendo, e a gente começa então a ter pensamentos errados iguais a esses, querendo algo para a gente ver, para pegar, para poder crer. Temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Êxodo capítulo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. É interessante que os israelitas, sem saber, estavam já negligenciando, infligindo o primeiro mandamento. Estavam desobedecendo o primeiro mandamento que Deus tinha dado a Moisés lá no monte. Não terás outros deuses diante de mim. Eles disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. O povo de Israel continuou idólatra.
Eles queriam um Deus visível, mas Deus, na lei que ele mandou através de Moisés, está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Isso foi para Israel e é para nós este mandamento também. Nós temos que ter muito cuidado para não colocar nada nem ninguém na frente do Senhor, no lugar dele, na prioridade que é dele na nossa vida. Nós temos que ter Deus como prioridade na nossa vida e as outras coisas lícitas, permitidas, em segundo plano, mas Deus sempre em primeiro plano. A nossa vida tem que agradar o Senhor de todo o coração. Temos que agradá-lo de todo o coração. É interessante que o povo ficou impaciente, o povo continuou idólatra e começou então a pressionar Arão. Verso 1b diz: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, Arão, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vai ver que ele morreu e por isso já faz esse tempo todo, não vai mais voltar. E Arão poderia muito bem ter dito: não, nós vamos aguardar, vamos esperar mais. Mas ele não teve a liderança tão firme quanto Moisés tinha e cedeu à pressão do povo. Precisamos ter cuidado com a pressão do povo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Temos que ter cuidado. Arão poderia ter questionado o povo, pressionado o povo para dizer: opa, peraí, nós já ficamos livres da escravidão, nós já servimos o Deus Todo-Poderoso, nós não podemos ter deuses diferentes que Deus condena. E Arão não aguentou a pressão e cedeu. E então disse para que eles trouxessem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, para então fazer alguma coisa para que eles pudessem ver. Tiago 4:7 diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de nós. Se a gente nos sujeitar a Deus, em temor e obediência, resistir ao diabo fortemente, o diabo vai fugir de nós. Ele não vai ter força contra nós. Por isso precisamos estar cada dia mais perto, mais próximo, mais em contato com o nosso Deus, para que possamos ficar fortes diante dele. Arão não aguentou a pressão e então pegou aquele ouro, colocou no fogo e daquele ouro saiu então um bezerro fundido. E o povo disse naquele momento que saiu o bezerro fundido: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que eles estão fazendo aqui? Estão colocando outros deuses diante do Deus Todo-Poderoso. Estão desobedecendo o primeiro mandamento que eles iriam receber quando Moisés descesse lá do monte. Eles não estavam reconhecendo o que Deus tinha feito. Na verdade, eles estão aqui desvalorizando. Estão desvalorizando a Deus. Deus tinha feito algo maravilhoso no meio deles. Mas eles estão desvalorizando Deus e querendo acreditar em um Deus de ouro, feito por suas próprias mãos, só porque eles podiam ver. Então, nós precisamos ter cuidado para não ser achado na mesma situação. Precisamos estar valorizando Deus o tempo todo, lembrando que Ele é todo-poderoso, que Ele é cheio de amor e de misericórdia, que Ele é justo, que Ele é santo e que tem muitas outras qualidades maravilhosas. Nós precisamos nos manter firmes diante do Senhor. Como foi que o povo então desvalorizou a Deus? Primeiro, atribuindo ao bezerro de ouro o que Deus fez por eles. Isso é chamado no Novo Testamento contra uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que um bezerro de ouro fez o que Deus fez por ele. Como é que um bezerro de ouro ia abrir o Mar Vermelho e eles passaram, ia fechar o Mar Vermelho novamente e a água eliminar todo aquele exército egípcio? Eu não entendo como é que eles podem fazer uma coisa dessa, mas muitas vezes nós também não entendemos como é que a gente age em desvalorizar o nosso Deus, mesmo sabendo quem Ele é, mesmo sabendo o poder que Ele tem, a maneira como Ele age. Muitas vezes
nós temos também desvalorizado o nosso Deus. O povo desvalorizou a Deus oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas ao bezerro. Algo que era para ser feito para Deus, eles estão fazendo para o bezerro. Olha o que Arão disse no verso 5. Amanhã, Arão fez uma mistura aqui de idolatria com adoração a Deus. E ele diz, o povo diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Arão diz, amanhã será festa ao Senhor. Como é que amanhã será festa ao Senhor se eles vão adorar um bezerro fundido, um bezerro de ouro? Como é que vai ser festa ao Senhor? Como é que vai ser adoração ao Senhor se Deus odeia este tipo de coisa? Deus odeia a idolatria. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecador idólatra.